Nova Aliança nasceu no coração de Deus, transbordou para muitos homens e mulheres, quando alguns deles ainda eram jovens, estudantes em formação ou prestes a terminarem a formação superior. E também muitos ainda eram solteiros, mas ávidos pelo fogo intenso que Jesus colocou a cada um deles através do Espírito Santo que queimava os seus corações. É assim que contamos a história do que chamamos hoje Nova Aliança. Mas não podemos deixar de falar de um homem que sentia a chamada de Deus para Angola. Elieu Gomes da Silva, casado, pai de um casal de filhos de nacionalidade brasileira e sul-africana. Como pastor, serve ao Senhor da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, ADNA, na África do Sul, Joanesburgo. E também fundador e presidente da missão SOS África e advogado de profissão. Um homem que sonhava em plantar igreja em solo angolano, fez muitas vezes visitas ao país. E quando via muitos jovens angolanos, estudantes na igreja que pastoreava, na cidade de Joanesburgo, África do Sul, ele entendeu que era a direção de Deus para aquele desejo de fazer missões em Angola. Muitos destes jovens retornavam e nada acontecia. Mesmo às vezes, alguns deles, com o desejo de servir a Deus, não conseguiram prosseguir. E passado alguns anos, houve um grupo de jovens cristãos ousados e cheios do Espírito Santo que haviam retornado da África do Sul depois de concluírem as suas formações acadêmicas naquele país e tinham o desejo de permanecerem juntos a servir ao Senhor em Angola. Os primeiros dias eram fases de adaptação. E a ambição de muitos que retornaram da África do Sul era um desafio não fácil, tanto era que nesta fase alguns deixaram de caminhar com Jesus por algum tempo e outros, devido às ocupações inerentes à rotina cotidiana, não congregavam em lugar algum, mas já havia encontros de intercessão. E foi nessas circunstâncias onde surgiu a grande necessidade missionária de resgatar aqueles que estavam em fraqueza espiritual e restaurá-los novamente à fé e de congregarem no mesmo lugar. Um belo dia, realizou-se um culto na casa da irmã Marucina Manuel, uma das pioneiras, no Mártires em Luanda, onde alguns irmãos estiveram juntos na África do Sul, na Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, igreja cujo pastor Elieu Gomes é o presidente. Foi um culto de ação de graças. Este foi no mês de maio, assim, um dos primeiros encontros que mudaria a vida de muitos. Já havia o culto de casa em casa, numa espécie de célula, e a maioria desses cultos eram realizados em Luanda, nos coqueiros, na casa do casal Capuipui. E nesse dia, decidiu-se congregar todos num único lugar de forma regular e alugou-se uma sala para os cultos aos domingos. Então, foi numa escola em Alvalade o primeiro lugar, onde fez o primeiro culto e por diante realizava-se os cultos, isto no ano de 2008. Neste mesmo decurso, nos finais de 2008, o pastor Elieu Gomes, estando na África do Sul, enviou uma carta ao governo angolano em dezembro de 2008 e, através dos irmãos, fez chegar o pedido onde solicitava a permissão e requisitos para a implantação da igreja, que seria a Assembleia de Deus Nova Aliança em Angola. Não obtendo resposta favorável, devido às exigências na altura difíceis de as concluir, decidiu-se um caminho bem mais seguro, a integração. Os meus novos encontros e cultos eram de forma regulares, devido à proibição do governo sobre os cultos e grupos religiosos não reconhecidos. Foi crucial para a vinculação à Assembleia de Deus Pentecostal de Angola. O caminho para a vinculação foi outro grande desafio para a nova igreja. E um caminho longo ainda estava prestes a se percorrer. Então começaram a fazer contactos para a vinculação ou apoio em alguns ministérios da Assembleia de Deus Pentecostal em Angola.
Foram feitas várias tentativas com alguns ministérios, mas sem sucesso e sem resposta favorável. Houve rejeição por parte de alguns ministérios que foram contactados, mas havia um propósito e nenhum deles desistiu. Em 2009, se soube do pastor Oséias, cidadão brasileiro. Este também, um ministro que congregava na Igreja da África do Sul. E como já conhecia alguns ministros afetos à Assembleia de Deus Pentecostal, ajudou a fazer contato com o pastor Simeão, ministro da Assembleia de Deus Pentecostal do Ministério Quilamba-Queixa. E neste momento foi estabelecida a ponte para uma reunião com o Ministério Quilamba-Queixa. Entretanto, marcou-se o primeiro encontro com o reverendo Adão Malua, que foi muito afável e receptível. Ouviu atentamente a situação apresentada. Nesta reunião, o reverendo Adão Malua abordou sobre as condições de vinculação para o Ministério Quilamba-Queixa e prontamente aceitou a recepção desta nova igreja que surgira em Luanda. Na mesma reunião, foi dada orientação que deveriam ter de escolher um líder antes de serem recebidos como igreja da Assembleia de Deus Pentecostal do Ministério Quilamba-Queixa. Após o primeiro encontro com o reverendo Adão Malua, dada a urgência da situação e tendo passado poucos dias, realizaram uma assembleia de votação para a escolha da liderança conforme recomendado. E na casa do saudoso presbítero Jorge Antunes, em memória, e da diaconisa Rosa Antunes, estavam reunidos um grupo representativo e neste dia todos os irmãos presentes votaram na eleição do líder e dos demais membros da liderança. Cada um, de forma secreta, escreveu num pequeno papel aquele que seria o líder entre os irmãos. Neste dia, sem perceberem, Deus estava a guiá-los para o seu propósito perfeito. Ainda em 2009, o pastor Eliel Gomes veio a Angola visitar os seus filhos na fé e orou por cada um deles, dando assim também a sua bênção e aprovação à nova liderança eleita pela Igreja e pelo Espírito Santo. Depois de alguns dias, no ano novo, 2010 precisamente, marcou-se o segundo encontro com o reverendo Adão Malua, onde apresentaram a nova liderança eleita pelos irmãos e pelo Espírito Santo. E quando foi dada a palavra de aprovação, oração e bênção pelo reverendo, foi indicado o pastor Ernesto Kassoma pelo ministério, com orientação de acompanhamento e ajudar a integração da nova congregação. Assim, em 2010, é implantada na Rua da Samba a Congregação Nova Aliança em um espaço alugado. E estava a começar uma jornada de novos e grandes desafios pela frente. E com certeza, Deus abençoou a obra dele e a fez crescer muito. A igreja viveu um crescimento significativo, dias de glórias e vitórias, como também momentos de muita provação, dias de tristeza e dor também fizeram parte do processo. No ano de 2010, houve o ato marcante da vida desta nova igreja da Samba, a transição de congregação a centro. Esta foi mais uma confirmação que não era apenas sentimentos de jovens que amavam a Deus e que queriam servir e ganhar almas para o reino, mas sim a vontade de Deus em levantar uma igreja que iria impactar aquele lugar, caminhava nos passos de amadurecimento. Neste mesmo ano, a então Congregação Nova Aliança participou do primeiro batismo, onde as irmãs Vaníria Nunes e a Nádia Antunes decidiram dar um passo na caminhada com Cristo. Em 2011, o pastor Eliel Gomes reconhece a integração da igreja ao Ministério Quilamba-Queixa e abençoa este passo alcançado pelos irmãos e, por um ato simbólico, fez a entrega da Nova Aliança porque antes eram pertencentes à Nova Aliança na África do Sul. Em 2012, deu-se transição de presbítero para ministério de pastor ao pastor Gil Capuepo.
marcando assim na história a primeira consagração. A primeira congregação implantada, Benfica, começou como um grupo familiar e hoje uma igreja crescida e saudável, pastoreada atualmente pelo servo do Senhor, pastor Osvaldo Ernesto. Neste mesmo ano, a implementação da primeira escola de Cristo. 2016, Congregação de Viana. O casal, presbítero Jorge Antunes, em memória, e a diaconisa Rosa Antunes, decidiram oferecer ao Senhor a nova congregação construída de raiz, um gesto que jamais será esquecido. E a igreja sempre será grata pela ação e o vosso serviço a esta casa. A congregação de Viana é atualmente pastoreada pelo pastor Ferraz Manuel. Foi implantada a congregação do Porto pelo servo do Senhor, pastor Adalberto Neto. A igreja foi abençoada com um terreno da Zona Verde 3, oferecido pelo diácono Hélio Osvaldo. Zona Verde é uma demonstração clara que a vontade de Deus é perfeita. Em tempo de pandemia, a Casa do Senhor foi construída com elevados casos da Covid-19, a igreja não deixou de marchar e tampouco mesmo esqueceu-se dos mais necessitados. Irmãos, logo, em 2022, precisamente em junho, foi inaugurado um novo local do Centro Nova Aliança. Feliz aniversário, Centro Nova Aliança! Todos os irmãos que não foram mencionados e contados, mas fizeram e continuam a fazer muito por esta igreja. Muito obrigado. Especialmente ao presbítero Jorge Antunes, em memória, obrigado pelo seu serviço e zelo. Escrever uma história significa entender o caminho a percorrer-se. Compreender a história enquanto a vivemos torna-se uma tarefa difícil, pois nem todos os momentos são de felicidade ou alegria. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir o seu propósito. São 15 anos transformando vidas e comunidades através da palavra de Deus. Assim, a história continua a ser escrita por todos nós. Seguimos e seguiremos sempre na palavra que transforma vidas e comunidades.